para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Santo agora está em glória, junto ao Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceita hoje e seus pecados perdoará. Olha para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Santo agora está em glória, junto do Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceita hoje e teus pecados perdoará. Olha para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus. Aleluias. Paz seja convosco. A todos que vão nos assistir ainda, que vai participar desse momento na sua casa, vai ouvir em um outro momento. Foi solicitado da igreja ao Departamento de Educação Cristã que nós fizéssemos umas terças teológicas, estudos profundos sobre alguns temas para a igreja, não é? É dia de terça-feira. Eu sei que para alguns irmãos é um pouco difícil chegar até aqui. Alguns trabalham, outros estudam. Mas é uma vez por mês só que nós fazemos, é a última terça. Então, sempre teremos. E quando não tiver, a gente vai avisar, certo? Mas sempre está marcado para a última terça. E o tema hoje, irmãos, é um tema que me instiga muito. Eu acho que a todo ser humano, porque é um tema que fala sobre o sofrimento. E como é uma terça teológica,
o sofrimento à luz da cruz. O que é que será que alguém escolhe sofrer? Será que alguém se prepara para sofrer? Será que a gente decide sofrer? Então, o sofrimento é visto por algumas pessoas como algo muito ruim, extremamente ruim, e de fato não é bom sofrer. E existem sofrimentos em todas as esferas da nossa vida, não é? A gente sofre porque a gente sente dor, a gente sofre porque perdeu alguém, sofre por causa de um relacionamento que acabou, sofre por causa do sofrimento de alguém, não é? Então, existem vários motivos que trazem um nível de sofrimento para o ser humano. Mas eu creio num Deus que tem propósitos em tudo. E o nosso pastor Eduardo, inclusive, ele ainda não chegou, mas ele está escrevendo um livro, né, que fala sobre a pedagogia do sofrimento. E o que é que o sofrimento pode nos ensinar? Então, essa é uma temática que vale muito a pena a gente parar para escutar, parar para ler também e experimentar a oportunidade de estar se alimentando com algo que pode, se não resolver o meu problema, mas ajudar também quando eu precisar ajudar alguém. Pode ser que eu não esteja sofrendo, pode ser que está tudo bem, está tudo ótimo, nunca experimentei sofrimento, mas eu vejo pessoas que estão sofrendo, né? E alguns níveis de sofrimento que trazem muitos questionamentos, de fato, para a igreja. Então, não sou eu quem vai falar sobre isso, mas eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé e abrir a palavra em Isaías, no capítulo 55. E no versículo 8 e 9. Que nos diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos ler por aqui, todo mundo faz uma leitura em conjunto. Vamos lá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Jó, no capítulo 1 de Jó, e versos 20 a 22. Jó, capítulo 1, versos 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glórias ao Senhor.
Quero convidar a irmã Ávida para fazer essa oração inicial, em nome de Jesus. Graça e paz, oremos. Pai Santo que estás no céu, santificamos o teu nome, Senhor, porque não há Deus acima de ti e nem abaixo de ti. Tu és soberano. Tu és o Deus imutável, aquele que nunca muda. E nossa confiança é depositada dia após dia sobre ti, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença, Senhor. Graça te damos porque chegamos aqui, não pela nossa vontade própria, mas pela tua soberana vontade. Porque sem ti nada podemos fazer. Guarda nossa mente, nos instrui nessa noite a ser cativo aquilo que vai ser ensinado, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto racional nesta noite, Senhor. Tudo isso nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Beto vai estar adorando ao Senhor com a canção também. Vamos cantar juntos, né? Vamos ficar em pé, a gente vai ter muito tempo para ficar sentado. Então vamos adorar ao Senhor junto com o nosso irmão Beto. Glória ao nome santo do Senhor, amém? É um tema bastante pertinente, falar de dor e sofrimento. Por que é que o ímpio prospera e o justo sofre? Né? O salmista, ele traz a respeito desse tema, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, aleluia, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. De veste louvor, majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte
fonte inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Senhor, te veste louvor, majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o céu, para o seu louvor. Aleluias. Quero convidar o pastor Moisés para fazer essa oração neste momento. Já está orando pelo nosso pastor Eduardo, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Tivemos neste final de semana, né, acontecimentos que talvez impediram de uma maior divulgação da terça-feira teológica, mas temos um grupo. Quem estava na outra terça teológica, pronto, então a continuidade do assunto é um assunto, como eu diria, interessante, não é? Tem tudo a ver com a nossa existência, com a nossa vida, não somente a nossa, mas dos nossos irmãos, daqueles que dependem muitas vezes da nossa palavra, do nosso apoio, da mão amiga, não é? O sofrimento. Então, esse é um tema que vai ultrapassar, já vem ultrapassando os séculos, as eras, as culturas, e hoje
a gente vai ouvir a segunda parte pelo pastor Eduardo. Amém? Então, eu espero que vocês tenham o hábito de trazer um caderninho, anotar as coisas, né, que se destacam, porque a gente fica meio preocupado. Tem um estudo, quem vai apresentar o estudo se prepara, pesquisa e tal. Destaca frases que são importantes e que muitas vezes amanhã o povo não lembra mais, né? Mas é bom, irmão, que você anote aquelas coisas que chamam a sua atenção, aquilo que você talvez não tinha pensado muito, né? Eu estou preparando muitas vezes o estudo da quinta-feira e de repente uma coisa se destaca. Eu digo, meu Deus, que coisa interessante, que coisa boa para refletir, coisa boa para dizer aos outros. Eu tenho muita vontade de sair botando cartazes aqui na igreja de frases que eu acho que são especiais, de expressões que trazem lições para a nossa vida. Amém? Então nós vamos orar para 8 horas, né, que o pastor possa ter tempo para explanar aquilo que ele trouxe, aquilo que Deus deu para ele. Amém? Amantíssimo Senhor, nós te damos graças por este dia. Nós te damos graças, meu Senhor, pelos livramentos e também te damos graças pela tua companhia conosco em todos os momentos, incluindo os momentos que nos trazem sofrimento. Nesta noite aqui está o teu povo mais uma vez, não em peso como deveria ser, mas entendo que muitos estudam, que muitos trabalham e que outros têm ido às congregações. Então, Senhor, esconde o teu filho por trás da cruz de Jesus, de forma que o pastor Eduardo desapareça e a sabedoria de Deus se manifeste através do ensinamento da tua palavra para as nossas vidas, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, it's your turn. Paz do Senhor, irmãos. Podem assentar. Obrigado, pastor Moisés. Eu vou organizar minha logística aqui para poder, na hora que houver a necessidade de fazer a consulta, está tudo ok. Bem, irmãos, da vez passada, eu não quis atropelar e com muita pressa para não perder aquilo que tinha preparado. Eu vi que para um único encontro ia ficar muito apertado, então eu resolvi ir mais lento e depois marcar uma nova data, e essa data foi hoje. Pastora Denise está lembrando que a primeira está gravada. Quem não assistiu e desejar assistir, então está disponível. Olha, como eu falei para os irmãos da vez passada, esse estudo, essa proposta que a pastora nos convidou para a terça teológica, ela veio de um artigo que eu publiquei no Jornal do Comércio. Aliás, domingo saiu um outro artigo, né, que fala mais ou menos sobre o mesmo tema. Mas esses artigos, eles foram tirados justamente daquilo que eu tenho falado, que foi o livro que eu terminei de escrever. Ele já está pronto, que eu digo, se encaminhando para a gráfica. E o lançamento, pastor, deve ser dia 3 de outubro. É o que está marcado, é uma sexta-feira, 3 de outubro, lá na Sociedade Bíblica. Então, esse é o primeiro desenho, né? Sociedade Bíblica. Infelizmente, a editora Luz e Vida, ela fechou, né? Tá aí precisando das nossas orações, porque era um ponto de encontro dos evangélicos,
mas essa pós-modernidade tem feito isso. Apesar é bem controverso, porque o número de evangélicos cresce, então deveria, né, proporcionalmente crescer tudo aquilo que dá apoio, né? Então, livrarias evangélicas, hoje não tem mais loja de discos evangélicos, mas livrarias evangélicas, essas coisas, mas não prosperou. Então, vamos pedir a Deus que se for da sua vontade, abra novamente ou abra outra, mas que a gente não fique sem esse ponto de referência. E aí, essa é a previsão nossa, início de outubro, mas quando tiver consolidado, eu informarei aos irmãos. E aí, meus irmãos, esse tema, como o pastor falou aqui, e nós falamos da vez passada, esse tema é um tema muito difícil de ser enfrentado, e muita gente não gosta de enfrentar. E eu disse aqui da vez passada também, e comento nos pré-textos do livro, pré-textos que eu digo textos anteriores do livro, que algumas pessoas que eu estou escrevendo esse livro, o tema é esse, sugeriram para mudar o nome do livro. O nome do livro é Pedagogia do Sofrimento. Sugeriram que não é um tema bom, que ninguém gosta de ler sobre sofrimento, porque quer fugir de sofrimento. É uma realidade. Mas, irmãos, alguns temas a gente tem que enfrentar. Alguns temas a gente tem que se debruçar sobre ele para enfrentar, para ver a questão teológica de quem está sofrendo também. Porque realmente, quando a pessoa está passando pelo deserto, quando a pessoa está passando pela dificuldade, pelo vale, como se diz, são várias expressões, né, que são usadas, às vezes, e aí cada pessoa tem um comportamento. Não sou psicólogo, mas é claro que eu consultei psicólogo, né? Eu fui na base teológica, teologia sistemática, filosófica e naturalmente espiritual, que nem sempre a teologia, a espiritualidade está ligada à teologia. Às vezes a teologia é mais um exercício de erudição. Tem muitos teólogos que não têm fé, mas, na verdade, nós fomos com psicólogos para ver. E cada pessoa, a preocupação de quem fala isso é que cada pessoa reage de uma forma. Às vezes o gatilho para um não é igual para o outro, né? Então, ouve a palavra sofrimento, já dá um gatilho nele dele querer ficar para baixo. Outro não, senão eu tenho curiosidade, quero ver o que é que está falando aqui, quero ver se Deus tem... É interessante que eu podia ter invertido a ordem do título do livro, porque o título do livro é Pedagogia do Sofrimento, aí o subtítulo é Lições de Deus para o Dia da Aprovação. Então você vai ver nos textos bíblicos alguns personagens reais, que foi o que eu falei aqui, alguns personagens bíblicos também, né? E ao final a pedagogia do sofrimento, que seria o que é que o sofrimento me ensina, o que é que eu aprendo com o sofrimento, e aí aprendo também a ser a palavra que está muito na moda hoje, uma palavra que eu falei já, foi usada, é muito usada na cultura de defesa civil, que é a palavra resiliência, resiliente, de você se reconstruir com sua própria estrutura, né, de você ter a capacidade de se reconstruir com a sua própria estrutura. Esse é o caminho que a gente tenta apontar, baseado em fatos reais, em personagens reais, em pessoas que realmente sofreram, mas principalmente o fato delas não terem abandonado a fé, como alguns fazem. Então, esse era o objetivo de enfrentar esse tema. Veja, rapidamente, eu não vou comentar mais, eu falei já sobre quem criou, o sofrimento ele vem do mal. E quem criou o mal? Deus criou o mal ou não? Então lá em Isaías, eu criei as coisas boas, eu criei o mal, eu fiz a luz, eu fiz as trevas, enfim. E a gente foi em várias versões. E o núcleo, era essa palavra que eu queria, o núcleo do versículo é sempre o mesmo. É uma questão teológica que a gente enfrentou. Aí nós falamos sobre esse evento que houve após a Segunda Guerra Mundial. A capa do livro mudou, não é essa. A diagramadora sugeriu uma outra capa que eu achei que ficou mais bonita.
A origem da palavra sofrimento, a gente falou aqui, veja aí o texto de Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. E aí eu boto também versões da fé cristã, minimamente, por exemplo, na versão católica, na versão, e outras versões da linha evangélica, da linha protestante, mas o núcleo é sempre o mesmo. Vimos o que é tribulação, de onde se origina a palavra tribulação, pressão, do tríbulo dos romanos, e falamos dessa questão do vazio existencial, essa estátua que tem lá na Suíça, numa praça, que foi um homem que ele amava sua esposa, ficou viúvo e todo dia que ele levantava ele tinha um grande vazio existencial. E ele, como era um artista plástico, ele criou essa estátua de alguém representando o ser humano, desolado, numa posição de tristeza, de desencanto, olhando para o próprio peito, e o peito é um vazio, porque ele não encontra nada que o satisfaça. E aí nós falamos sobre aquela máxima que sempre é repetida: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, e que somente Deus pode preencher, e é uma realidade. Vimos também sobre, e aí vem a pergunta: o que fazer diante do sofrimento? Quando o sofrimento se apresenta, qual a minha postura diante do sofrimento? O que o sofrimento pode me ensinar? E nesse sentido, nós buscamos, num dos comentaristas, um estudo que ele propõe e que é muito interessante, sobre uma diferença entre pessoas que têm uma alma profunda e pessoas que têm uma alma superficial. A alma profunda é aquela que não se abate, é aquela que se encoraja para enfrentar o sofrimento, que às vezes, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da provação, mesmo diante da luta, mesmo diante da tristeza, ela consegue se manter firme e seguir em frente. E a pessoa que tem a alma superficial, que é aquela que se abate, se entrega, e existe um caminho, um íter, que é esse caminho em que a pessoa vai paulatinamente, gradativamente, chegando até o abandono da fé. E isso é o que pode de pior acontecer naquele que tem alma superficial. Os irmãos conhecem, sabem, lembram da história de Jonas. Jonas recebeu a missão de Deus de pregar aos ninivitas, mas ele não queria ir pregar aos ninivitas, porque ele dizia no seu coração que ele estaria levando a palavra de Deus para pessoas mais ruins, e com isso eles iriam se converter ao Evangelho, iriam se arrepender dos seus pecados, iriam voltar aos seus caminhos, e com isso seriam libertos. E Jonas não queria isso, porque ele queria que aquelas pessoas que fizeram mal fossem castigados. Mas Jonas, até ele experimentar a ida para dentro do grande peixe e depois sair transformado, ele tinha uma alma superficial. James Hollis, que é um psicólogo, escritor, ele diz que Jonas, ele tinha alma superficial porque ele não queria sair da posição de criança, ele não queria virar um adulto espiritual. E no nosso meio existem muitas pessoas que, apesar da idade, apesar da experiência, apesar do tempo, continuam crianças espirituais. Síndrome de Peter Pan. Não querem crescer. Então, a alma superficial e a alma profunda, elas vão determinar, meus irmãos, qual é a nossa postura, como nós vamos nos comportar diante do sofrimento. E também, ao atravessar esse tempo de sofrimento, ao final, qual será as lições que nós tiramos dessa fase. E aí vem uma outra questão, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos passando pela dificuldade, pela prova,
como as pessoas estão nos vendo? Como os outros que eram acostumados a nos ver louvar, adorar, pregar, aconselhar, visitar, orar pelos enfermos. Como é que as pessoas estão nos vendo? Elas não estão nos vendo numa postura de alma superficial, ou seja, abatidas, angustiadas, desanimadas, murmurando, ou elas estarão nos vendo com uma postura de alma profunda, ou seja, mantendo a esperança, mantendo a fé, como Abraão, que creu contra a esperança. Falei dos filósofos também, falei aquilo que os filósofos entendiam como sofrimento e o que eles abordaram em suas obras. Esses filósofos foram aqueles que falaram especificamente em suas obras sobre o sofrimento: Schopenhauer, Nietzsche, Sartre e Viktor Frankl. Desses quatro, só o Viktor Frankl era um homem de fé. Ele era judeu, sofreu na Segunda Guerra, né? No campo de concentração do pior que teve, que foi o de Auschwitz-Birkenau, e a maioria dali, na grande maioria, não houve sobrevivente. Ele foi um dos sobreviventes, ele era médico, psiquiatra, perdeu a esposa, mas ele manteve a fé em Deus, manteve a sua esperança, morreu nonagenário, e ele demonstrou que tinha uma alma profunda. Então, aí nós avançamos, depois de vermos os filósofos, os teóricos acerca do sofrimento, nós avançamos para ver o caráter do sofrimento. E nós vimos, conversamos aqui, e esse foi o último ponto que nós tocamos, Denise, pela minha percepção, pela minha anotação lá. Aí nós ficamos conjecturando aqui, o sofrimento tem um caráter retributivo. Caráter retributivo eu sofro por causa da lei da semeadura e, naturalmente, da colheita. Eu fiz algo de errado, por isso que eu estou sofrendo. É assim que funciona? Veja, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando, eu estou colocando para reflexão. Então, uma corrente diz: olha, o sofrimento ele tem um caráter retributivo. Sabe por que a gente sofre? Sabe por que o ser humano sofre? Porque desobedeceu. E aí Deus disse: você vai sofrer para me pagar. É assim que Deus se comporta? É uma corrente. É uma corrente para reflexão. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, e com isso eles receberam um castigo. Veja, quando eu digo isso, não pense que a doutrina teológica ela é unânime, ela é pacífica. Não, existem comentaristas que dizem que é retributivo o caráter do sofrimento, que Deus quis retribuir mesmo. Tanto é que John Milton, o comentarista do livro Paraíso Perdido, de John Milton, ele diz, pastor, uma coisa que como o senhor disse aqui, tem coisas que a gente fica impactado, né? Ele disse que Deus foi mais benevolente com os anjos caídos, porque apenas os expulsou, do que com o homem que ele determinou que ele morreria. Então, ele, por exemplo, não exterminou os anjos caídos. Ele ainda teve uma tolerância. Mas com o homem, ele foi implacável. Errou uma única vez, você vai trabalhar, sua mulher vai sofrer para ter filhos, e os seus dias serão limitados na terra. Então, quem defende que o sofrimento, que a tribulação, a provação, tem um caráter retributivo, pensa assim, pensa desse jeito. Deus, o objetivo de Deus era simplesmente retribuir ao homem aquilo que ele, pelo fato dele ter errado. A segunda corrente fala do caráter didático do sofrimento, ou seja, na verdade o que Deus quer com o sofrimento do homem é ensinar ao homem. Ele quer que o homem aprenda os seus estatutos, e como o homem é desobediente, então ele o faz através do sofrimento. E aí o homem vem através do sofrimento. Tem aquela velha história que se fala: você tem duas opções, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor, não é isso? Não, quem não vem pelo amor, vem pela dor.
E aí o sofrimento é uma forma de Deus, repito mais uma vez, quem defende essa corrente, de Deus ensinar ao homem, porque realmente muita gente aprende depois de um período de sofrimento, e aí a gente vai ver isso mais à frente, aprende a perdoar, né? Aprende a ter mais santidade, aprende a ter uma nova postura diante daquela fase que ele passou, que ela passou, daquela fase passada. Mas também há quem defenda que o sofrimento, ele é um preparo para a santidade. Quem defende essa corrente, cita como exemplo a preparação de Jesus para o seu ministério. Porque Jesus, ele, quando foi se preparar para ser batizado e ir para o seu ministério, ele passou por aquela fase no deserto. Ele ficou 40 dias ali no deserto, e era fome, era sede, as feras do deserto ali assolando ele, não o tocavam, mas você imagina o que seja você não conseguir, por exemplo, repousar, descansar, porque tem sempre aquela turbação ali. E claro, todos os grandes homens e mulheres de Deus que foram para um ministério, precisaram se preparar num treinamento, numa capacitação no deserto. E aí o deserto de Jesus, ele foi real, ele foi literal, mas às vezes é um deserto metafórico, né? A gente tem que se preparar com jejum, oração, santificação, contrição, com vários exercícios espirituais, por um período longo, para poder mortificar a carne, fortalecer o espírito, fortalecer a alma e, consequentemente, dar um salto de qualidade diante de Deus, na presença do Senhor. Também o próximo ponto em relação a qual é o caráter do sofrimento, é um teste para a fé. Então, muita gente diz, eu tenho fé em Deus, eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual, eu consigo vencer qualquer barreira que se apresente na minha frente, mas quando chega o dia mau, quando chega o dia do sofrimento, não acontece da forma como a pessoa pregava, da forma como a pessoa testemunhava, da forma como a pessoa até imaginava, porque ela se abate de uma forma tal que ela não consegue se refazer, ela não consegue ter algo para enfrentar. Muito embora, irmãos, sempre, independente disso, nesse teste para a fé, Deus, Ele nunca, a gente sabe disso, Ele nunca impõe algo que seja além do nosso limite. Por isso que o plano que Deus tem para a nossa vida é personalizado. Ele sabe até onde Lindalva Breiner suporta, e aí Ele vai dar a ela, ele vai, não é que Ele vai dar a ela, Ele vai ficar observando e permitir até aquele limite, daquele limite não passa, porque Ele sabe que ela tem aquela condição. E eu acho interessante, tem um texto bíblico muito interessante, que Deus mandou Davi pegar o exército e ir para uma batalha. E Davi, ele, ao invés dele pegar o exército e ir para a batalha, ele resolveu fazer um censo para ver quanto era que ele tinha de homens para poder enfrentar a batalha. Ele disse, eu não vou para a batalha de boa, eu vou para a batalha com o meu exército, se eu tiver condições de completar o exército. Deus não gostou nada disso. Deus não gostou nada disso. E Deus disse, como é que é? Ele disse, eu mando você ir para o deserto, eu dou um teste, e você, ao invés de você ir para a batalha, você vai fazer conta para saber se você pode vencer. Você não vai vencer no seu nome, nem no nome do exército, você vai vencer no meu nome. Aí agora, sabe o que é que Deus disse a Davi? Escolha entre 3 castigos, não foi 3 castigos, 3 opções. Você quer ser castigado pelos homens, você quer ser, ou você quer ser castigado por Deus? Irmãos, qualquer um de nós diria assim, olha, por Deus eu estou quebrado, né? Que eu já estou errado. Ele conhece meu coração, sabe qual foi, sabe que eu não cumpri, que eu não confiei nele, que eu queria confiar no braço de carne. Então, qualquer um de nós talvez dissesse assim, não, eu quero ser castigado pelo homem, vou pegar o cara mais bonzinho que tem, aquele mais compassivo para poder me castigar.
Mas sabiamente Davi disse: eu quero antes cair nas mãos do Senhor, glória a Deus, que Ele me castigue. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e Ele não vai me castigar mais do que eu consiga, mais do que eu suporto. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem tudo sempre sob o controle, e nós precisamos ter essa maturidade, sair da alma superficial para uma alma profunda. Mas a alma profunda, ela só consegue se consolidar através de provas, lutas e vitórias, derrotas e vitórias. E claro, também no caráter do sofrimento, porque o sofrimento promove uma relação de dependência. Quem está bem, e olha, irmãos, isso não é demérito, isso é da essência humana, isso não é crítica. Quando a gente ensina, quando a gente prega, quando a gente traz a palavra, a gente fala mais para a gente do que para a própria congregação. Isso não é crítica, é que o homem é assim mesmo. Eu estou bem, eu olho minhas finanças, estão bem, eu olho minha família, está bem, eu olho minha saúde, acabei de fazer todo o check-up, estou bem. Aí eu vou, veja, eu não fico sem depender de Deus. Eu acho que eu estou bem, né? Esqueço, a Bíblia fica lá no canto, a oração pode esperar, ou é aquela oração bem rápida, bem, né, célere, né? Aquela velha também que foi contado lá atrás quando eu era adolescente, que tinha um homem que ele todo dele orava, mas ele estava tão cansado do trabalho que ele escreveu a oração. Sabe dessa, pastor? Escreveu a oração no papel, pregou junto da cama, sentava na cama, apontava para o papel e dizia amém, e deitava. A oração está ali. Então é assim, né? A pessoa vai tranquilo. Irmãos, quando nós dependemos de nós mesmos, quando nós estamos fortes, então a gente se esquece da dependência de Deus. A gente só depende de outra pessoa quando a gente está precisando. E aí vamos, sem fazer relação com Deus, mas se eu estou precisando de resolver alguma coisa na justiça, porque aí, bom, quem é que eu vou pedir ajuda aqui? É um advogado, eu dependo dele, né? Quando eu estou precisando de algum empréstimo, alguma coisa, vou para o meu gerente do banco, eu dependo dele. Quando eu estou enfermo, eu vou para o médico, eu dependo dele. Então é a mesma coisa de nós estamos bem, mas se o dia mal aparece, aí a gente vê que a gente não tem tanto controle das coisas assim. Aí a gente começa a depender de Deus. Então, o sofrimento, irmãos, ele é um sinal de alerta. Eu não me alinho a isso, mas tem pessoas que defendem que o crente não pode estar muito folgado. Se ele estiver na folga, ele começa a esquecer. Diz, não, está tudo bem, Deus é bom e está tudo certo. E ele começa a esquecer de que ele depende de Deus para tudo, para o dia a dia, para o que ele vai fazer, ele depende de Deus. Então, o caráter do sofrimento também é esse, é de que ele sempre traz uma relação de dependência com Deus, porque é preciso muita maturidade, como foi o caso de Jó, para poder, ele estando tudo bem, ele ainda assim continuar dependendo de Deus, orando a Deus, adorando a Deus, sacrificando a Deus por ele e por sua família. É preciso ter uma grande disciplina espiritual. Mas essa é a questão do caráter do sofrimento. E aí, claro, falando aqui do caráter retributivo, né? Aí eu cito Hernandes Dias Lopes: o homem pode escolher suas ações, mas não pode escolher as consequências delas. Há uma lei infalível e inevitável de causa e efeito no universo moral. Aí vem o texto bíblico, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, a retribuição é como se fosse a colheita de algo que está sendo feito de mal. Porém, isso é uma corrente daqueles que dizem que é retributiva a questão do sofrimento. No caráter didático, voltando, e aí vem o texto bíblico de Provérbios, né?
O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. A educação mais severa que tem no mundo, uma das que é dita, do Ocidente, né? Não estou falando do Oriente, porque o Oriente é ali, aqueles países orientais, Japão, China, essas coisas. Estou falando do Ocidente. Pelo menos era a da educação alemã. A educação alemã era uma educação duríssima, era com vara. Mas isso não é para algo ruim, isso é para algo bom. Porque quando você quer fazer com que seu filho ande nos caminhos certos, você tem que sempre tirá-lo do mau caminho, do desvio. Eu sei que isso provoca no pai, não é que Deus sinta prazer em fazer isso, mas aquilo ele está vendo que é para o bem do seu filho. Quando a gente vai levar o nosso filho, quem teve a oportunidade já de levar, acho que a maioria aqui, né? O filho no primeiro dia de escola, de colégio, né? Você leva o filho, você fica, né? Eu tenho uma foto com Heber e tenho uma foto com Jonatas. Heber no primeiro dia, né? E aí você leva, foi diferente, né? Jonatas não queria ficar, ele queria voltar para a gente, voltar principalmente para a mãe. Heber, quando a gente liberou ele para ele entrar, ele começou lá no Agnes, quando liberou ele fez tchau, e foi-se embora, e ninguém viu mais. Então, mas os pais, eles ficam lá, né? Eles não querem, não dizem, vou deixar meu filho aí e vou embora. Não, ele fica ali, né, na expectativa. Estou aqui, qualquer coisa que acontecer com meu filho, eu estou aqui do lado de fora, né? Então, isso é o quê? Você libera seu filho, né? Você coloca seu filho para ele começar a ir aprendendo as vicissitudes do mundo. Porque senão você vai deixar ele sempre numa bolha. E aí ele não vai saber o que é o mundo. Então, Deus, ele é a mesma coisa, ele tem um caráter didático, ele deixa a gente mais liberado e a gente ter essas intempéries, esses pequenos sofrimentos, em qualquer proporção, para poder nos ensinar. Preparo para a santidade, eu já falei, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, isso é uma meta de cada cristão, é ser santo, né? Todo grande ministério começou com um preço a ser pago, nenhum ministério começa... há umas pregações aí que o ministério é sempre céu de brigadeiro, é sempre está tudo certo, está tudo bem. Não, os ministérios mais frutíferos e mais complexos, eles foram sempre feitos na base da contrição, na base da dificuldade, até se chegar a uma melhor estatura. Sede santos porque eu sou santo. Renúncia aos deleites, autodeterminação individual para poder fazer a vontade de Deus, tudo isso. Sofrimento é um teste para a fé, a gente falou aqui, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu a todos os que o amam. Tem uma pergunta que um sumo sacerdote, eu não lembro, alguém que queria pegar Jesus, perguntou se são muitos, ou não sei se foram os discípulos, não me lembro agora. Perguntou a Jesus se são muitos ou poucos os que se salvam, né? São muitos ou poucos os que se salvam? Veja, se Jesus dissesse são muitos os que se salvam, então é fácil se salvar, né? Então qualquer um se salva, né? Se ele dissesse são poucos os que se salvam, então matematicamente, para nós ocidentais, quem leva mais ganha. Então se mais vão para o inferno, se vão poucos para o céu, então perde, né? Matematicamente, o diabo ganharia. Jesus ele não responde diretamente, mas ele diz assim: porfiai, ele responde, porfiai por entrar no reino de Deus, porque estreita é a porta que leva à salvação, e largo e espaçoso o caminho que leva à perdição. Pode muita gente entrar pela porta estreita. Ele não disse quantos eram, ele disse como era. Como é que vai ao céu? Entrar pela porta estreita, mas pela porta estreita pode entrar muita gente, e pode não entrar ninguém na porta larga. Não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de decisão, irmãos. É uma questão de autodeterminação. Você se autodetermina a ser salvo. Tem gente que diz assim, eu não tenho fé. Um colega meu de profissão militar, como eu, se formou comigo, a gente se conhece desde 85. Ele falou, poxa, Duda, eu queria ter a tua fé. Eu digo, não tenho fé, a minha fé, tu me cala se tu visse a minha fé. Ele disse, não, porque eu queria ter fé, eu queria ter o dom da fé. Porque para mim
Morrer é como apagar a luz. Você está num lugar, apaga a luz, fica tudo escuro, acabou, você morreu. Eu digo, homem de Deus, não faço não. Após a morte, segue-se o juízo. Depois da morte, ao contrário, esse mundo, para o mundo que a gente vai, esse mundo é que é trevas. Vai acender algo que a gente não consegue explicar. Agora, aí vocês vão dizer, esse pastor, tire pastor Moisés, pastor Eduardo daí, que ele está falando heresia. A fé é uma aposta. A fé é uma aposta. A fé, você pula no precipício sabendo que Deus está lá embaixo para lhe amparar. É uma aposta. Você não diz assim, ninguém diz assim, eu tenho certeza como você vai receber a conta de luz no final do mês. Não é assim não. Você diz, Senhor, eu sou pequenininho, minha fé é desse tamanho, mas eu creio, eu confio em Ti. A minha esperança é estar contigo. É assim, meu irmão, meus irmãos. E aí volto sempre àquela palavra de Paulo, né? Aos Coríntios, né? Se a nossa fé estiver somente nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis entre os homens. Porque, irmão, você se levantar de manhã e dizer assim, eu só tenho isso aqui. Só tem isso, depois disso aqui não tem mais nada. Meu irmão, isso é uma pessoa ser infeliz demais, irmãos. Vamos para a igreja? Não vou não, que eu não tenho fé. Minha gente, você vai para a igreja, você vai adorar, você vai chegar lá, é alegria. Você vai chegar lá, é adoração, é palavra, é oração. Você vai sair de lá cheio do Espírito Santo. Vamos para a igreja? Vou não, por quê? Porque para mim só o que existe é isso aqui. Aí é por isso que Paulo diz, poxa vida, cara, tu és um cara muito pobre, tu és um cara muito miserável. Sai dessa condição, meu irmão, sai dessa condição. Vem para cá. Feito colega de um colega, estudaram junto num colégio público, não fui eu, foi um colega. Aí foram para caminhos diferentes. Um foi ser militar e o outro foi ser manifestante, né? Aí quando estava lá na manifestação, aí ele viu o colega dele que tinha estudado numa coisa como militar. Aí chegou para ele e fez, fulano, disse o nome, né? Fulano, saia dessa força repressora e venha para nós, venha para o nosso lado, querendo trazer o cara. É o que o crente deve dizer. Homem de Deus, vocês aí que não tem fé, saia daí, desse negócio perdido aí, e venha para o lado de cá, que é do lado de cá que tem futuro. Porque do lado de cá tem vida eterna, do lado de cá tem bálsamo, do lado de cá tem esperança. Glória a Deus. Do lado de cá, quando houver sofrimento, você tem a Deus que vai lhe amparar, você tem um irmão que vai lhe ouvir, você tem um ministério, você tem um pastor que vai lhe aconselhar, e você não vai sair vazio. Mas você imagina uma pessoa que se levanta angustiada e não tem fé. Ele se levanta angustiado, aí nenhum demérito, doutora Denise, mas vai para uma psicóloga que não tem fé. Aí ela chega e começa a falar das questões técnicas, dos signos próprios da psicologia, apontando caminhos, ele sai do mesmo jeito. Ele recebeu ali uma ajuda profissional, não há dúvida, mas muito provavelmente talvez tome uma medicação, porque a psicóloga encaminha para o psiquiatra, passa por um tempo, mas depois volta tudo de novo. Mas quando a pessoa prova a metanoia, que é a transformação da mente, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, sofrimento é um teste para a fé. Sofrimento promove dependência, relação com Deus. Aí vem a questão do sofrimento dos justos, que eu também trato no livro. Aí vem uma pergunta fundamental. Por que é que o justo sofre? Porque a humanidade ela é toda igual. Deus não faz acepção de pessoas. Tem uma passagem que ela é ao mesmo tempo intrigante e talvez nem todo mundo possa ouvi-la. Não é que vai perder a fé não, mas a pessoa vai ficar conjecturando. Até porque no nosso meio a gente não usa a palavra sorte e azar, né? A gente não usa, né? Mas uma pessoa que eu conheço, ela teve câncer. Detectou, fez o tratamento, cirurgia, aí tem aquele prazo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Quando deu 5 anos e pouco, aí o médico disse, você está curada. Você está curada. Aí ela, glória a Deus, que é evangélica. Glória a Deus, eu estou curada. Nova criatura, tudo se fez novo, meu corpo está novo. Amém. Aí o médico falou assim, você tem muita sorte, viu?
Aí ela fez: não, senhor, eu não tenho sorte. Isso foi Deus. A resposta do médico foi intrigante, é isso que eu digo. Foi: não, você tem sorte. Porque se fosse assim, eu já tratei padre, já tratei pastor, e eles morreram. Então, se fosse assim, todo religioso, padre, pastor, ficava salvo. E todo que não era, ficava morto. Ele usou o acaso, que é a palavra que tem lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes ele diz assim, é intrigante, viu, pastor? Eu já sei que o senhor coçou a cabeça aí para fazer a réplica. É intrigante. Eclesiastes diz assim: não é dos ligeiros a corrida, não é dos fortes a batalha, não é do inteligente o pão, mas de algo que a gente não consegue compreender, e que o pregador chama de acaso. Mas o acaso não é isso. O que ele quer dizer, irmãos, é que nós todos somos seres humanos iguais. Então o que ataca o justo, ataca o injusto. Agora, é como eu falei na última pregação, e isso eu vi de um erudito e achei maravilhoso: nós somos imortais. Não somos imortais, não é só porque nós vamos viver a vida eterna, também, e essencialmente isso, mas nós somos imortais até o dia que Deus diga: ó, terminou sua missão, venha-se embora para junto do Pai. É assim que funciona. Então, não é porque a pessoa tem ou não sorte, irmãos, é porque Deus, ele tem uma missão para cada um. A missão daquela irmã que se curou do câncer não tinha acabado, ela tinha muito mais coisas que Deus queria que ela fizesse, e é assim conosco. Por isso que quando nós atravessamos o sofrimento, nós vislumbramos que o sofrimento vai começar, há uma profunda dependência de Deus, esperança, fé, e dizer, talvez até como os estoicos: ó, o que eu tenho controle eu faço. A mulher do fluxo de sangue foi para o primeiro médico, foi para o segundo médico, foi para 500 médicos, não deu jeito. Eu fiz o que estava no meu controle. O que não está no meu controle, está no controle de Deus. Está passando Jesus ali, eu vou ver. Magrinha, sem energia, porque ela perdia sangue, era uma menstruação constante. Multidão. Como é que uma mulher fraquinha, magrinha, imunda, como se dizia, né, do ponto de vista da doença, vai chegar junto de Jesus? Mas ela foi, não alcançou, tocou na orla do vestido, foi curada. Não estava no controle dela mais, estava no controle de Deus. E Deus quis que ela fosse curada. E é assim que é conosco também. Mas o justo, ele sofre por causa disso. Porque diante de Deus não há favoritismo. Ele apenas tem planos para nós. E o nosso plano, ele só termina quando nós cumprimos a última missão do nosso plano. E aí é com 50, 80, 90. Eu vim da aula, vim da faculdade agora. Aí o professor está falando, está dando história medieval. Aí o professor estava dizendo... Aí foi eu que fiz a pergunta: professor, na Idade Média, que vai de 476, né, que foi a tomada de Constantinopla, a fim do Império Romano, até 1400 e pouco. Cadê Durval aí para me socorrer, professor de História? Professor não, né? Mestre em História, doutorando em História, glória a Deus. E aí eu perguntei a ele, qual era a expectativa de vida naquela época? Aí ele disse 50 anos. 50 anos. Então quer dizer que se hoje tem pessoas que vivem 90. Se falasse para alguém da Idade Média que uma pessoa viveria 90 anos, eles iam começar a rir, né? Quer dizer, 90 anos é impossível, rapaz. Aqui o povo morre com 50, 60 é o máximo. Por que eu digo isso? Porque eu vi uma médica, eu estava ouvindo na rádio, na RBB, né, da Assembleia de Deus, né? Eu estava ouvindo uma médica dizendo que Deus projetou o corpo do homem para viver 120 anos. Eu digo, então quer dizer que meu filho, por exemplo, pode chegar numa fase que viver 120, 110 é normal, né? É como hoje viver 80, né? 80, 90, né? O que é que eu quero dizer com isso? Quero colocar essa questão. A questão, meus irmãos, de que Deus, ele tem um plano preparado para nós. Tem um plano preparado para nós. E aí, esse plano, ele só tem a assinatura final quando Deus mandar que nós voltemos. Então, o sofrimento dos justos, ele acontece. Agora, quem é o justo? Quem é que diz que eu sou justo? Sou eu que me auto-justifico? Sou eu que digo que eu sou justo? Não. Veja, então, quem avalia se uma pessoa... Porque o justo, ele é visto no coração. Todas as coisas do coração procedem as fontes da vida. Todas as coisas nós vemos no nosso coração, é visto no nosso coração. Eu achei fantástico o exemplo que o Espírito Santo me deu, aí eu não copiei de ninguém. Já falei aqui talvez mais de uma vez.
Eu queria entender como é a pessoa que tem o coração simples, mas não é essa expressão, é aquele que não tem maldade no coração. A expressão que é usada nas bem-aventuranças. Se alguém pegar a Bíblia aí, por favor, me socorra. São os simples, mas é porque tem uma tradução que é bem mais adequada para o que eu quero colocar. Limpos de coração, mas é humildes, não, mas é uma expressão, na verdade não é uma palavra. Bom, e aí eu me lembrei daquele homem, eu vou ser bem fluente nisso, porque eu já contei aqui. Durante a Covid, tinha um senhor que ele vendia lanche na frente do colégio, né, do colégio São Luís, ali, São Luís, aquele colégio que fica ali na Benfica, perto ali do quartel da Rádio Patrulha, colégio católico, assim, muito grande, de meninos granfinos, bem aquinhoados. E ele vendia. E um aluno, de repente, disse: rapaz, fulano está passando necessidade, um de bom coração, né? Está passando necessidade, vamos ajudá-lo. E aí os irmãos sabem o que aconteceu, né? Pegaram qual era o Pix dele e começou a pessoa fazer vaquinha. Quando chegou em 13 mil, ele gravou um áudio. E disse assim: olha, eu queria dizer a vocês que vocês já está bom demais, não precisa mais não. Poxa, já estou muito feliz, já vou conseguir atender minha família, não precisa mais não. Minha gente, isso é aquilo que Jesus falou, de que a pessoa quer poxa vida, eu quero... mas é porque é uma expressão que ele é limpo de coração, mas é outra expressão, depois eu vou me lembrar. E aí é essa pessoa que tem um coração puro, tem um coração, não tem maldade. Porque qualquer pessoa manso e humilde, mas é porque tem uma tradução que... Mas vamos deixar isso, vamos deixar o humilde de coração, o limpo de coração, que é esse tipo de pessoa. É assim que Deus julga o justo. Ele julga pelo coração, não é pelas atitudes. Pode ser até que na convivência da igreja, alguém diga: ó, fulano é justo. Porque ele está vendo por fora, ele está vendo a aparência. Mas quem vai dizer, quem justifica a gente, ou seja, quem diz que nós somos ou não justos, é o Senhor, porque Ele está vendo o nosso coração. E aí a gente olha para outras pessoas e diz: mas rapaz, como é que alguma coisa, como é que fulano passa por um sofrimento desse, sendo que ele é uma pessoa justa? E aí, claro, eu disse aos irmãos, não vou citar aqui, os irmãos podem ler, a gente colocou com várias páginas, 3 personagens, né? Uma morte que ressignificou vidas. Essas personagens, irmãos, foi tudo com autorização. Eu fiz a entrevista. Depois da entrevista feita, eu coloquei no papel, passei para as pessoas, elas leram e aprovaram o texto para poder botar no livro. Foi o caso de alguém que vocês não conhecem, eu conheço, que era a Cristiane. Ela já trabalhou com a gente aqui uma vez numa ação cívico-social que a gente fez faz tempo isso. Ela como dentista, e ela foi assassinada. Uma pessoa que era fantástica, maravilhosa, evangélica, estava abrindo um trabalho lá em Palmares, enfim. E eu citei aqui que na família dela, aí vem aquilo que eu queria falar hoje, que é a questão das reações, né? Quer dizer, os irmãos dela, que estavam afastados do caminho do Senhor, voltaram e até hoje estão firmes. Isso foi em 2009. E o irmão dela, que todo mundo dizia: esse é que é crente, esse é que é um homem de Deus, por causa da morte dela, se amargurou e se afastou dos caminhos do Senhor. Essa é uma nova visão, a perda da visão. É o testemunho de Ferreira, Melquiades Ferreira, que os irmãos conhecem, foi daqui da nossa igreja, presbítero Ferreira, porque teve alguém que leu o livro, leu o texto dele, o texto em relação a ele, e conhecia ele, e disse assim: poxa vida, eu chorei quando eu li o texto em relação a ele. Eu disse: bom, eu não quero provocar o choro de ninguém. O testemunho dele é forte, porque o testemunho dele é baseado na superação, né, e de uma ressignificação da sua vida. E o bordão dele, para a glória de Deus, é: o Senhor vai me curar. Ele sempre mantém essa esperança: o Senhor vai me curar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E uma pessoa que veio trazer uma palavra para as irmãs aqui no dia da reunião feminina, da União Feminina,
que é a Ivanice, que é psicóloga clínica, que perdeu o esposo. E o testemunho dela também é muito forte, porque Deus foi falando a ela, por diversas pessoas, inclusive fora. Ela fez um curso no Rio de Janeiro, e um militar lá do Exército, que estava fazendo o curso, que era diácono da Assembleia de Deus, falou para ela tudo isso e se concretizou. E ela teve esse tipo de sofrimento que é o luto, né, Denise? Eu não sei como é que funciona, mas todo dia você tem que superar, né? Ele não passa nunca. Todo dia tem que superar. Bom, esses testemunhos, eles servem para mostrar que os justos também sofrem. Os justos também sofrem. Agora, qual é a postura diante do sofrimento? E aí eu trago uma relação, porque a gente diz assim às vezes, né? Mas esse pessoal que está na Bíblia, todo mundo dá uma impressão para quem não lê a Bíblia com profundidade. Os personagens bíblicos são todos vitoriosos, são todos junto de Deus. Deus olhou por eles, eles sofreram, mas venceram. Está aí uma relação, ó. Bartimeu, deficiente. Aí tem o texto bíblico e tem a narrativa. Era cego, mendigava, Jesus curou. Daniel foi condenado à morte, né? Acusado injustamente, é a injustiça. Eu não sei se os irmãos já ouviram a expressão teodiceia. Teodiceia é a justiça de Deus, é como a justiça de Deus se manifesta. Irmãos, quando a gente achar que tudo está perdido, e que o homem não tem quem os governe, e que a injustiça está graçando por aí, lembre-se que existe uma teodiceia, que é a justiça de Deus. Da justiça dos homens alguém pode escapar, ou a justiça dos homens pode não ser boa, mas a justiça de Deus vem na hora certa, no momento certo e da forma certa e na dosimetria certa, como a gente fala no direito. Davi foi a desintegração da casa dele. Elias, enfim, e tem outros personagens. Eu não vou dizer todos, porque eu já estou terminando meu tempo. Jefté, José, Estevão, Mefibosete, a mulher encurvada. Essa mulher encurvada, todo mundo fala da mulher do fluxo de sangue, da mulher cananeia, né? Mas pouco se lembra da mulher encurvada. A mulher encurvada, ela estava na sinagoga, e as mulheres normalmente ficavam num lugar mais recuado. E ela estava ali, Jesus, e era sábado, Jesus olhando, chamou ela. Ela tinha 18 anos que ela sofria com aquela... Não sei se os irmãos já viram alguém encurvado. Meus irmãos, é tão humilhante, não é? Alguém encurvado. Eu passei um dia desse na parada de ônibus, até para você dar uma carona, a pessoa, é difícil, porque a pessoa para entrar no carro, está ali a pessoa encurvada, misericórdia, meu Deus, deve ser terrível. Aquela mulher sofreu 18 anos encurvada, como não foi o sofrimento dela, mas um dia Jesus a encontrou. Glória a Deus. E aí ele disse uma palavra e ela se reergueu. Imagine ela chegando em casa, andando ereta. Que coisa boa, hein? Que maravilha. E aí esses outros aí, mas depois os irmãos veem. Bem, algumas posturas, já estou me encaminhando para o final. Quero ter disciplina no horário. E aí, irmãos, vejam, eu poderia falar apenas de uma pessoa, que eu vi uma pessoa proceder desse jeito, mas poderia falar de várias pessoas, né? A postura diante do sofrimento. Veja, quem tem uma alma profunda, a postura dele é confiar em Deus e esperar no Senhor. O sofrimento vem e ele, ao invés de começar a lamentar, porque o pecado ele não tira a pessoa dos caminhos do Senhor de uma vez, de uma pancada só, não. Ele vai tirando gradativamente. É como um parto, né? A Bíblia diz, né? A cobiça vem, aí faz toda aquela preparação e gera o pecado. A primeira é a decepção, ou seja, a pessoa que tem alma superficial, quando ela segue ao Senhor, e que chega para ela um sofrimento, de qualquer seja o sofrimento mais severo, a primeira coisa ela se decepciona, ela diz, poxa vida, eu te sirvo, poxa vida, está errado isso. Ela não aceita o sofrimento que vem na vida dela, quem tem alma superficial. Então ela precisa vencer primeiro esse impacto, essa primeira reação. E claro, a gente que vai aconselhar, precisa saber disso para aconselhar, que a pessoa vai ser aconselhada, aí chega assim e diz, poxa, mas eu estava tão bem, e peguei um exame, deu errado, e esse exame disse que é uma doença grave, não sei o que, e Deus não gosta de mim, e Deus, por que é que Deus faz isso comigo? Decepção. Aí a gente tem que ter a preparação para aconselhar, no sentido de que Deus, Ele tem o controle das coisas na sua vida. Aí no segundo momento vem o questionamento
sendo dito como a pessoa que começa a perguntar a Deus por que Deus fez aquilo com ele, por que não fez com o outro. Aí começa a fazer aquela comparação que tem no Salmo 73, né? 73. O ímpio faz tudo errado e se dá bem. Eu faço tudo certo e me dou mal. Está errado isso, Senhor. Aí começa a questionar Deus. Começa a questionar Deus e às vezes começa a questionar os ministros, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos mais experientes, que têm palavra, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus deixa que eu me sofra? Por que Deus, às vezes não é nem a pessoa mesmo, por que Deus está deixando que meu filho sofra? Eu fico imaginando, irmãos, eu fui para o congresso, aí quando a gente vai para os congressos, aí fica aquela história, né? Cantor fulano, cantor cicrano, eu vou pegar, na época de CD ainda, aí eu vou pegar o topo do CD dela, vou tirar uma foto, sei o quê. Uma das pessoas mais amáveis que eu vi nesse congresso foi aquela cantora Eichla. Ela era atenciosa com todo mundo, gentil, muito educada, assim, uma pessoa fantástica. Ela perdeu o filho. Eu fiquei imaginando, minha gente, a mulher viveu o tempo todo adorando ao Senhor. As músicas dela são músicas que um ser humano, sem a inspiração do Espírito Santo de Deus e o talento que Deus deu, não poderia fazer. Viva a esperança, eu ouço essa música várias vezes. Mas ela conseguiu superar. É claro que a pessoa, não, meu filho morreu, eu estou feliz. Não. A pessoa sofre, a pessoa passa pelo luto, a pessoa se angustia. É a dor que não passa nunca, mas você tem Deus a lhe sustentar. Tem Deus a lhe guiar. Então, não é hora de questionamento. É hora de aceitar o que Deus tem na nossa vida como plano e agradecer. Porque Ele deu o exemplo. Você diz, eu perdi meu filho, aí Deus vai dizer, eu também. Meu filho eu mandei para a cruz para lhe salvar. O meu foi para lhe salvar. É assim. Deus, Ele sempre dá o exemplo. Vem o esfriamento, pode vir, né? Vem não, espero que não. Pode vir o esfriamento da fé, que é a pessoa ficar indiferente. E eu cito no livro, no quartel a gente diz assim, né? Quando é para elogiar, a gente fala na frente de todo mundo. Quando é para ser algo que seja reprovável, a gente não diz o nome da pessoa. Mas são casos reais, só não diz o nome. De uma pessoa que, justamente por causa de uma coisa que não aconteceu indiretamente com ele, mas com um familiar dele que faleceu, e ele era um servo do Senhor, ali engajado o tempo todo, começou exatamente nessas fases. Primeiro se decepcionou, começou a questionar Deus, depois esfriou na fé, fica indiferente. O esfriamento é ficar indiferente. Tanto faz. Vamos para a igreja, vou nada. E às vezes fica até desafiando, fazendo outras coisas na hora, né, que é a hora que é para estar servindo ao Senhor. E depois abandona a fé. E aí começa a ser crítico da fé. Crítico da fé. Né? Eu tive um professor de faculdade, e ele disse, eu passei 10 anos na igreja. E aí ele saiu por uma decepção qualquer, que eu não sei qual foi. E aí agora ele é um crítico da fé. E ele diz, e ele fala agora dizendo que tem legitimidade. Porque ele diz assim, eu sei porque eu fiquei lá dentro 10 anos. Como se alguém assim tivesse legitimidade para questionar quem é Deus. Não é a mim nem a você, mas Deus. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. E aí, a pergunta que vem é aquela que Deus fez a Jó. Você estava onde quando eu fundei o mundo? Qual é a lei da gravidade? Diga aí, quem é que foi que botou essa lei da gravidade para ninguém afundar, nem ficar flutuando? Fui eu que botei essa lei. Eu que sou Deus. Jeová é o meu nome. E a pedagogia do sofrimento, que é a parte que o livro se encaminha para o final, e que eu vou fechar com essa parte, que é, veja irmãos, a primeira coisa que a gente deve aprender com o sofrimento é a postura. Irmãos, veja, o sofrimento chegou, não chegou? Chegou. A gente aprende isso também com a nossa própria experiência, a experiência pessoal. O sofrimento chegou, veja, e isso eu aprendi conversando com um pastor, um pouco mais lá atrás. Ele me disse algo assim que eu achei fantástico. Eu digo, veja, o povo não passou o Mar Vermelho? Passou. O povo passou o Mar Vermelho marchando, não foi? Não foi marchando que o povo passou? Diga ao povo de Israel que marche, não foi assim? Se a gente levar literalmente, marchar não é andar assim, né? Se fosse um militar treinado,
Marchar é postura ereta, né? Mãos espalmadas, né? Joelho lá em cima, né? Marchar. Ou minimamente, um civil bem capacitado, ele marcha. Aí ele disse assim, foi assim que o povo de Deus passou no Egito. Me diga uma coisa, chega o sofrimento. Você vai ter que passar por ele, não vai? Vou. Todo jeito você vai ter que passar por ele. Me diga uma coisa, você é crente? Sou. Você vai passar por esse sofrimento, choramingando, murmurando, ou você vai passar marchando de cabeça erguida? Porque se você tiver que passar por ele de todo jeito, escolha a forma digna de passar por ele, confiando em Deus, para que todos os que estão ao seu redor digam assim, ó, Deus está com ele, porque ele não escolheu passar pelo sofrimento cabisbaixo, murmurando, reclamando, maldizendo. Não, ele está passando pelo sofrimento de uma postura digna, de uma atitude elogiável, de uma atitude de alguém que confia no Senhor. Então, a primeira coisa é essa, e depois é o que o sofrimento vem a ensinar, e aí ele toca a cada um naquilo que a gente tem de falha. Primeiro, a ser humilde. Então, se eu sou uma pessoa, né, mais narcisista, nariz empinado, se o Senhor, Ele quer me ensinar a ser humilde. Se eu sou uma pessoa que prego perdão, mas não perdoo, o sofrimento ele vai me iniciar a ser perdoador. Porque ele vai dizer assim, poxa, eu estou sofrendo aqui, fulano me pediu perdão, eu neguei, ciclano me veio falar comigo, eu fiquei de nariz em pé. Deus está querendo me ensinar alguma coisa, Ele está querendo me ensinar a ter um coração perdoador. O sofrimento também pode nos ensinar a aprender a esperar as coisas de Deus. Coloquei aqui alguns exemplos, não, acho que eu não coloquei aqui não, eu deixei aqui no iPad. Alguns exemplos de pessoas que esperaram, e vocês depois podem olhar na Bíblia, ou no livro, que aí tem um exemplo, né, e tem a caminhada. O sofrimento também, irmãos, ajuda a amadurecer, porque ninguém é a mesma pessoa depois que passa pelo vale, depois que passa pela escola do deserto. Quando você passa pela escola do deserto, que chega do outro lado, está mais maduro. Jesus disse aos discípulos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Isso é uma palavra maravilhosa, irmãos. Não vos deixarei órfãos. Ninguém se sinta órfão. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Não somos órfãos. Deus, Ele nos ensina com esse caminho, essa caminhada a amadurecer. E voltando às salas dos troféus, é apenas um emblema, é apenas uma metáfora para dizer o seguinte, eu recebi esse texto também, um dia assim de manhã, aqueles textos que a gente recebe, 1 milhão de textos desses, aí eu resolvi ler esse. Aí esse dizia assim, quando você estiver sofrendo, ou cabisbaixo, ou abatido, ou querendo ficar meio melancólico, volte à sala dos troféus. O que é a sala dos troféus? Aqui eu creio que alguém já foi estudante, né? Consequentemente já foi atleta, né? Não necessariamente um atleta de alto rendimento, mas talvez o último escolhido, mas foi um atleta, né? Ganhou pelo menos uma medalhinha, né? Ganhou a medalhinha, botou a medalhinha pendurada lá junto da sua cama ou no quarto, né? E de vez em quando você ia contemplar a medalha. Poxa, eu ganhei essa medalha naquele dia, fiz o gol, ou dei o último saque, a última cortada e tal. Enfim, você vai à sala dos troféus para ver aquilo que você ganhou com o seu esforço, com a sua... Voltar à sala dos troféus significa você relembrar na sua vida aquilo que Deus fez na sua vida e que te proporcionou vitória. Todos nós temos, irmãos, uma sala repleta de troféus. Troféus espirituais. Que a gente olha, poxa, naquele dia eu orei ao Senhor, o Senhor abriu essa porta. Naquele dia eu orei ao Senhor, Ele me curou. Naquele dia eu orei ao Senhor pela irmã fulana, o Senhor foi na vida dela, depois ela veio dizer, o Senhor me curou. Isso é voltar à sala de troféus, irmãos. Não é para a sala onde tem tristeza, onde tem desilusão, onde tem desencanto. Voltar à sala do troféu é voltar naquela sala que está cheia de galardões, que Deus já nos deu e que ainda tem para nos dar. É isso que é voltar à sala dos troféus, porque a vida não é feita de sofrimento. É Schopenhauer que diz que a vida é um monte de sofrimento entremeada de um pouquinho de alegria. É o contrário.
A vida é cheia de alegria para quem confia e acredita no Senhor. E aqui e ali tem uma aprovação para a gente não se achar, para a gente não achar que a gente é o bonzão. Dietrich Bonhoeffer, ele foi também judeu prisioneiro de guerra. O sofrimento é o laço de solidariedade entre o homem e Deus. Onde há sofrimento, a pessoa não está sozinha, porque ali Deus está para nos segurar, para nos fazer vitoriosos. Kierkegaard, isso aí é difícil de dizer porque é austríaco. Ele diz: a vida só pode ser compreendida olhando-se para frente, para trás. Você compreende a vida olhando para trás. Porque os judeus eles compreendem as coisas olhando para trás, né? Eles fazem da experiência algo para apresentar no futuro. Mas só pode ser vivido olhando para frente. Deixemos para trás tudo aquilo que nos prende a coisas negativas e vamos olhar para frente. Deixemos qualquer raiz de amargura, qualquer sofrimento e vamos olhar para frente. O objetivo de escrever o livro, e eu fui olhar, são pouquíssimos os livros que tem nessa área. Tem até uma Bíblia do sofrimento. Eu ganhei de presente essa Bíblia do sofrimento. Tem uma Bíblia do sofrimento. Mas livros tem pouquíssimos na literatura cristã, na doutrina cristã. Mas é um tema que precisa ser enfrentado, para que nós possamos aumentar a nossa fé. A gente vive de fé em fé, né? Não é uma fé última, é todo dia um pouquinho da porção da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar com os irmãos nessa noite. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos na Tua presença. Eu te agradeço, todos os irmãos que vieram e que estiveram aqui, aqueles irmãos que nos acompanharam das suas casas, aqui no Brasil, no estrangeiro. Que Tu possas, Senhor, abençoar a todos, que nós possamos ter a nossa própria medida. A Bíblia diz que aquilo que nós no íntimos imaginamos que somos, é aquilo que nós somos, é isso que nós somos. Então, se eu acho que dependo de Ti, é assim que eu sou. Se eu acho que eu sou pequenininho, eu sou. Mas que eu dependo de Ti, é assim que eu sou. Então eu quero ser pequenininho, mas eu quero depender de Ti, porque é em Ti que eu coloco a minha esperança, apesar das tribulações dessa vida. Sim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, foi assim que Jesus nos disse. Que Deus possa estar conosco, que o Senhor esteja sempre cuidando de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu ainda faria a terceira e a quarta. A alma profunda e o sofrimento. A alma superficial vive de risos fáceis, distraída, não se deixa tocar, corre pela vida sem raízes, como folha levada pelo vento. Mas a alma profunda, essa não se contenta com o raso. Ela sente o peso do silêncio, a ferida escondida nas palavras, o eco do eterno em cada instante. O sofrimento para a alma profunda não é apenas dor, é também um mestre oculto, um convite ao amadurecer. Quando a vida fere, ela não foge, mergulha. Chora, mas aprende. Sangra, mas floresce. E ali no vale escuro descobre que não está só. Porque a alma profunda encontra em Deus um sentido maior que a própria dor. Ela compreende que as lágrimas regam sementes, que a cruz precede a ressurreição, e que até as feridas podem brilhar quando tocadas pela graça. Assim, a alma profunda não é poupada do sofrimento, mas é transformada por ele. E ao emergir do abismo, traz consigo não apenas cicatrizes, mas também a sabedoria e a compaixão que consolam outros corações. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão.
Salmo 126, 5. Puro. Eu vi aqui, depois eu esqueci. Eu li um livro uma vez de Mark, esqueci o nome dele agora, mas ele fala sobre a nossa visão, sobre estar no monte e estar no vale. Estar no monte nos dá uma visão privilegiada, não é? A gente consegue ver muita coisa, ver a grandeza de tudo onde a gente está. Mas ele fala que é no vale que existe crescimento. É onde a gente pode crescer, é onde a gente pode frutificar. Porque lá em cima, a vegetação ela é muito... não existe muito. Não é? Você tem uma visão privilegiada, mas não tem muito alimento lá por cima. Não é? E a canção que eu gostaria de cantar com vocês, antes de passar a palavra para o pastor, está orando também. Por que temer as barreiras da vida? Porque ante o sofrer, vacilar. E os irmãos que trouxeram suas ofertas podem ofertar. Porque julgar a luta perdida, se o Senhor está a te ajudar. Oh, não temas, confia somente que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será? Não desanimes por não teres nada, porque tudo o Senhor proverá. Nem desistas por ser longa a estrada, pois o seu fim ao céu te levará. Oh, não temas, confia somente, porque que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será? Oh, não temas, vamos ficar em pé. Oh, não temas, confia somente que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá, porque se Deus é por
Deus, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será? Aleluia. Pastor Moisés. Amém, obrigado, pastor Eduardo. Bênção pura, né? Muita coisa para pensar. Eu estava no início, quando ele apresentou aquela lista, né, de motivos do sofrimento. Eu fiquei pensando que muitos daqueles fazem parte de um bloco só. Que talvez não seja o objetivo principal de Deus, mas que resulta em aprendizado, resulta em crescimento, em consolo e tudo mais. Muito bom, muito bom. Deus abençoe. Amém, queridos. Amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que enche a nossa alma, que nos dá vida pela seiva da sabedoria de Deus. Abençoa, Senhor, o Teu Filho, neste livro e nos outros que hão de vir. Leva-nos em paz para os nossos lares nesta noite, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. No nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o poder e as consolações do Divino Paráclito seja com a Tua igreja na terra, desde agora e para todo o sempre. Amém? Amém. 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 Antes de dizermos em paz, os irmãos, não se esqueçam de orar pelo irmão Pereira, né? Ele não está muito, está desanimado. E vocês sabem que o bom ânimo, habilitante bom ânimo, o bom ânimo reforça a cura, reforça, não é a vitória. Quando você perde, o ânimo fica difícil. Ele está acostumado a comer bem e tal, lá não está no hospital da polícia, né? Se irmãos puderem fazer uma visita, se Eduardo puder fazer uma visita a ele, será bom. Vamos orar por ele, amém? Esqueçam de orar por ele. E orando também pelo nosso diácono Eliseu, né? Para que Deus dê a ele como eu diria, um escape. Quando eu ouvi a notícia, me veio ao coração uma frase que eu vou dizer para ele: Deus não faz nada pela metade. Deus não cura ninguém pela metade, ou por percentuais, né? Pois é, então orem por eles em nome de Jesus, amém? Em paz me dei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Cumprimentem-se uns aos outros e vão para casa na bênção.